Em nome de Yeshua HaMashiach, Shalom a todos, louvado seja o Eterno, por permitir que a gente esteja mais uma vez aqui para fazer um sacrifício de aroma suave diante dele, assim como ele determinou desde os tempos antigos. Nós que somos a pedra viva do verdadeiro templo, para servirmos como sacerdotes e apresentar sacrifício de aroma suave diante do próprio Eterno. Então, louvado seja o Eterno, né? Não deixe o HaMashiach, ouve, ó Israel, Adonai é o teu Deus, Adonai é um. Amarás Adonai teu Deus, de teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser e de toda a tua alma. E ensinarás essas palavras para todos os vossos filhos, por todas as gerações, ao dia que vocês vivem. Proclamarás essas palavras nas suas casas, quando for trabalhar, não dormir, não acordar, em nome de Yeshua. Amém. O Eterno é bom, né? Assim como ele deu a sabedoria a Davi através do Espírito Santo para fazer divisões, né? Do período e dos tempos que os sacerdotes em si iriam trabalhar ali no tabernáculo do Eterno. Hoje, o Eterno aí, né, está começando a fazer também nas nossas vidas. Então, vou começar lendo aqui o que o nosso querido e amado irmão aí, por todos, Errade, trouxe para a leitura, né, que o Eterno mandou através dele, que é o Salmo 133, e uma das cartas que eu mais gosto do nosso irmão Paulo, carta de Romanos, capítulo 8. Então, vou começar com essa leitura. Salmo 133, salmo pequeno, uma canção de Davi. Canção da subida de Davi. Ó, quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário. A gente também viu, na terça-feira, Provérbios, Salomão chega e diz que era melhor em si nós estar em uma casa que só tem pão seco, mas esteja ali, né, uma harmonia, uma shalom, algo extraordinário, né, do que a gente viver em uma casa que tem um banquete, porém, em si, só tem discórdia, só tem confusão. Isso está lá em Provérbios 17, versículo 1, que é melhor um pedaço de pão seco com tranquilidade que uma casa cheia de comida, mas também cheia de discussão. Eu até citei, né, sobre algo da minha vida que eu amava muito por essa questão, tipo, citando esse Provérbios, claro que não com essas palavras, mas eu soube realmente o que é que Salomão está falando. Então, que a gente faça da nossa casa, que é o quê? Essa congregação, eu não só digo, aqui está dizendo aqui, Beit Aleftav, isso aí é algo muito simples, né? Eu gosto de falar de Israel, que a gente esteja harmonia, que a gente esteja em shalom com os irmãos, porque todos estão no mesmo propósito. E o Mashiach diz, uma casa, uma Beit que está dividida, ela nunca vai crescer. Então, harmonia, irmãos. Quando você vê ali muitas pessoas discutindo, não é interessante. Vamos lá. E como o óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, aflui para o colarinho de seu manto.
quando fala sobre barba em si, não posso deixar de tocar nesse ponto, né? No meu pequeno entendimento, muito pequeno, segundo a Torá do Eterno, eu não vejo a barba como um mandamento. Porém, dentro de mim, e quando eu vou ver a cultura do povo de Israel, quando eu vou ver o nosso mestre, né? Aí Paulo chega a falar, sejam meus imitadores como sou de Cristo, o nosso mestre com barba. Eu não posso dizer em si que a barba não é importante. E eu já tive a barba, deixei crescer, né? Bem no começo da Techuvá, por um período de tempo maior, e também deixei até o cabelo crescer, né? Cabelo aí que eu já começo a colocar maquilhado ainda. Mas eu me sentia mais forte. Eu digo, não só mais forte espiritual, também fisicamente, né? E é algo extraordinário. É semelhante ao Kiddush, né? O Kiddush em si, eu, por falta de conhecimento, já fiz muito errado. E por aí vai. Mas o Eterno sabe que vale também a sinceridade do nosso coração. A gente vai sofrer, vai, pelo pecado. Mas a sinceridade é muito bom diante do Eterno. E eu vou dizer, é uma bênção o Kiddush. É algo extraordinário. Quando a gente se entrega realmente para o Kiddush, quando a gente faz sem pressão, voluntariamente, como o nosso irmão Paulo sempre queria mostrar para as pessoas e fazer por amor, é muitas bênçãos que a gente sente ali. Então, que a gente, quando for fazer as coisas, irmãos, que a gente faça com harmonia, né? Com o Eterno, com os irmãos, e não faça também forçadamente. Porque quando tu faz para agradar os irmãos em si, tu está perdendo o propósito da Techuvá. Tu está errando o alvo. Se tu ainda não conseguiu compreender, tem muitas dúvidas, eu sei que é difícil. Eu não vou dizer que vou conseguir fazer isso aí com plenitude. Mas é melhor você falar para o irmão dizendo o seguinte, olha, no momento eu prefiro não fazer. A ficha não caiu, não estou me sentindo bem. E o outro irmão também, em harmonia, tem que compreender que a ficha cai diferente em determinado mandamento para cada pessoa. Naquele mandamento, a pessoa não está confortável ainda. E na vez dela fazer algo duvidoso, como Paulo fala em Romanos 14, que possa gerar um pecado, é melhor ela ficar recuada. É melhor ela se edificar naquilo em si que ela tem um compreendimento. Porque se tu força muito no irmão algo que ele ainda não compreendeu, algo que ele acha que é errado, vai acontecer duas coisas, né? Ou tu vai derrubar o cara da fé, isso aí é bem complicado, ou tu vai afastar o cara de ti. Então que a gente tenha essa noção. O Messias veio ensinar isso, e quem fala isso com muito mais detalhes, né? Porque ele estava falando sobre com os gentios, é o nosso irmão Paulo. Deixa cada um com o seu tempo. Instruir, mostra a verdade. E deixa que o pai trabalhe. Um joga a semente. O pai utiliza ele para jogar a semente. O outro pai utiliza para regar. O outro pai utiliza para colher. E por aí vai. Então, se teu papel é só regar, faz da melhor maneira possível. Deixa que outro venha colher. Deixa que outro venha plantar. Faz só o teu papel. Não força a barra. Vive com harmonia. E aí flui. Não faça Techuvá algo que as pessoas tenham medo, mas sim que as pessoas tenham prazer. Agora, claro, sempre sem quebrar a Torá, irmão. Por favor. Não é porque o irmão não compreendeu em si certas coisas que ele vai fazer coisas abomináveis. Versículo 3.
E como o orvalho do homem que está sobre a montanha de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Sião, né? O livro dos Jubileus fala sobre alguns montes específicos, né? O Monte Sião, o Monte Sinai, são montes onde o Eterno se manifesta muito para o seu povo. E Yeshua em si, né? Aonde que é que o Eterno vai fazer ele governar? Através do Monte Sião. Onde vê a salvação para o mundo? Através de Jerusalém ali, né? Questão do Monte Sião. Então é um monte muito importante. Aonde se perpetua a vida? Yeshua estava lá, no Monte Sião. Da onde está sendo a Torá para o mundo? De lá. Onde Paulo diz, né? Aquilo que começou em Jerusalém está sendo espalhado para o mundo. O irmão Arlindo fez uma analogia. Irmão, eu amo analogia. O meu cérebro, ele trabalha muito bem com isso. Então eu acho isso extraordinário. Quando alguém faz, eu consigo compreender principalmente, aí que eu me acabo. Que é o seguinte, ele fala que o evangelho e a terra é como um recipiente de água, né? Vamos dizer, um balde de água. E aí você pega uma pedra ou algo do tipo e joga bem no meio. E ali vai criar ondas, né? Frequências e frequências. Vai bater na borda e depois vai voltar para o centro. Isso é o evangelho. Veja, isso aí, como eu falei, é algo simples de compreender. Como o cérebro trabalha muito bem com isso, eu acho muito fácil de repassar para as pessoas. Então, começou em Jerusalém e está sendo espalhado pelo mundo. Quando chegar em si a todas as criaturas, ela vai voltar. E quando voltar e bater em Jerusalém, aí o Messias volta. Esse é o Evangelho. Então, quando está chegando, veja, quando está chegando perto da borda, que é o final dos, vamos dizer assim, o final dos tempos, né? Tá ficando muito longe de Jerusalém. Aí o pessoal para de focar em Jerusalém. Acha que Jerusalém não tem mais valor. Acha que a terra lá, Israel, não tem mais importância. Aí um determinado fala, parou, vamos voltar agora. E aí cada vez mais que o Messias está mais próximo, cada vez mais que a tribulação está acontecendo, o anticristo está se manifestando, aí as pessoas voltam a prestar atenção onde Jerusalém, ela começa a voltar a ser o centro das atenções novamente. Jerusalém é lá, em outro ponto, eu não vou dizer, não vou entrar nessa situação aí, mas a Jerusalém das Escrituras é nessa pegada. Está se espalhando, está indo cada vez mais para longe e depois vai voltar. E aí as pessoas vão ter que reconhecer que a salvação do Eterno vem da montanha dele sagrado lá de Sião, né? Yeshua, a Torá, que é o próprio Yeshua manifestado. Então, louvado seja o Eterno. Aqui acabou Salmo 133. Vou ler agora para os irmãos Romanos, capítulo 8. Eu gosto muito de pegar essas passagens que os irmãos botam para ler, porque se eu não tiver com um objetivo de fazer algum estudo, algo do tipo, se eu ficar pegando passagens assim aleatórias, tentando escolher, eu não me sinto bem. E quando algum irmão manda eu ler algo, parece que a mente flui, parece que realmente é algo que o Eterno quer que eu faça. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim como o irmão Arlindo diz, né? E eu compreendo isso muito, porque eu vivo a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade de ler outros livros, de aprender outras coisas. Mas quando chega na Bíblia, muda em si a minha mente. As coisas começam a fluir e eu começo a
entender tudo que está ali praticamente, né, um modo de falar. E eu fico imaginando como que as pessoas não conseguem ver isso. E aí chegou, né, nessa pequena experiência que eu tenho, que é um chamado, é um dom do Eterno, e eu teria que me aperfeiçoar cada vez mais. Estou sendo muito negligente, mas o que me ajudou muito a melhorar esse dom, e espero cada vez mais me aperfeiçoar, é essas gravações, esses estudos que a gente faz com as orações e tal, porque o pessoal acha que oração é só eu me ajoelhar aqui, né, e começar a falar palavras, às vezes, com um nível de pensamento, mas que estão fora das escrituras, entre aspas. Mas oração é um sacrifício, como diz o Salmo, como diz lá em Pedro, como diz Apocalipse, são sacrifícios em si, são a dedicação nossa ao Eterno, e a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Como o próprio Sedaká, a própria dedicação ao Eterno ensinando pessoas, e por aí vai. Então, isso que a gente faz aqui também é um tipo de sacrifício, porque quantas pessoas estão sendo beneficiadas através desses áudios? E louvado seja o Eterno, né? Se fosse por mim, com essa timidez toda, eu não ia colocar, mas os irmãos estão colocando no YouTube, os irmãos estão espalhando, os irmãos estão fazendo esse sacrifício ter um aroma ainda mais forte diante do Eterno. É algo extraordinário, é como fosse um sacrifício que estava quase se apagando, e os irmãos chegam lá e acendem ele novamente. E isso eu acredito que para o Pai deve ter um alto preço, e que o Eterno retribua, né, todos aqueles que participaram para esse sacrifício diante dele. Romanos capítulo 8, vamos lá, conversando bastante, né? Desculpa aí, é porque não sou muito de conversar, então quando tem essas oportunidades eu tento aproveitar. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Por que não há mais condenação? Veja, por que eu estava sendo condenado? Tem alguma coisa por trás disso, né? Eu tenho que saber qual é o motivo que eu estava sendo condenado. E as Escrituras falam por conta da minha transgressão da Torá. Beleza. Isso eu posso também trazer na nossa Constituição. Eu fiz coisas que eram contra a nossa Constituição, e aí eu fui pego, porque não tem como fugir do Eterno, né? E aí eu fui colocado diante do tribunal. Chegou a hora, vou ser julgado. E aí, né, eu começo a escutar tudo que eu fiz de errado. E aí eu olho aquilo tudo, vejo realmente quanto foi abominável, né? Porque quando a gente está fazendo e a gente está pronunciando, a gente não tem noção. Mas quando relatam para nós, do jeito que a gente fez, do jeito que a gente falou, a gente começa a ver quanto a gente foi perverso. E a gente começa a chorar que nem menino pequeno. E aí, na lei, né, na Constituição aí humana, não tem mais jeito. Não adianta tu chorar. Vai ter que pagar o preço. E o preço, às vezes, até um pouco alto, dependendo também, claro, da corrupção ou não. Mas diante do Eterno, ele deu uma nova oportunidade para ti, colocando Yeshua no teu lugar. Quando tua ficha cai em si, aí Yeshua toma lá à frente e faz o seguinte: olha, eu estou vendo que tu estás arrependido. O que é um arrependimento, né? Techuvá. Eu estou vendo que tu quer mudar de vida. Então eu vou te dar uma oportunidade e prova realmente que tu estás arrependido. E o que a gente tem que fazer? Ficar feliz. E provar que a gente está arrependido. Provar como? Não praticando mais o que a gente praticava.
Para o quê? Para não existir mais nenhuma condenação para nós. Que caso venha a ter um julgamento e as pessoas venham a falar, nós falem, possa ser que falem do nosso passado, antes de conhecer em si a palavra do Eterno. Mas depois de ter conhecido, é isso que importa. Mas caso a gente venha se desviar um pouco, né, sem querer em si, aí João, né, fala algo bem interessante que, claro, vem do Espírito Santo e as Escrituras já falam isso. O Messias está lá para nos defender, a mostrar quanto a gente melhorou, quanto a gente se dedicou dentro do Eterno, e não é justa aquela condenação. E o Eterno, como um bom juiz, vai lá e nos absolve. Então é mais ou menos isso. Porque não há mais condenação para quem está unido com o Messias. Porque ele teve a mudança de vida. Ele teve a transformação na vida dele. E aí, em si, ele está com a vida, era para estar, né, totalmente limpa diante do Eterno. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida, em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como um ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Olha que coisa interessante. Então, Yeshua veio para quê? Para acabar com o pecado. O que é acabar com o pecado? O que é pecado? Pecado a gente sabe que é a transgressão da Torá. Então, veja o que está dizendo a própria Escrituras, que Yeshua veio para acabar com a transgressão da Torá. Então, se eu acabo com a transgressão da Torá, as pessoas só vão cumprir a Torá. Não é simples? É verdade. Então, se eu acabo com a vontade da velha natureza, eu só vou ficar com o que, como Paulo diz assim, com o que o Espírito deseja. É isso que Yeshua veio. Veja que coisa simples. Parece que está falando mal da Torá, mas não. Ele está falando em si das nossas transgressões, principalmente quando a gente estava na velha criatura. Agora, quando cumprimos através de Yeshua, nem nova criatura eu sou mais. Eu sou filho do Eterno. A gente viu terça-feira. O que é que diz as Escrituras? O que é que Provérbios diz? Que um servo, quando ele faz um serviço bem feito, ele torna-se herdeiro como um filho. Poxa, o que está mostrando ali? Que nós, mesmo sendo criatura, sendo servos do Eterno, se a gente fizesse o nosso serviço bem feito, somos enxertados através de Yeshua. Isso é extraordinário. Quanto mais a gente lê as Escrituras, é como as pessoas realmente dizem, né? Mas percebemos que não sabemos das Escrituras. Porque tem muita coisa para a gente comentar, para a gente aprender. É algo extraordinário, não tem limite. Salmo 119, versículo 96. Todas as coisas têm os seus limites. Porém, a tua Torá se aplica a tudo. Vamos lá.
O que é o que o Espírito deseja? Poxa, quem acompanhou os estudos de Paulo, eu bati muito nessa tecla. Ezequiel 36, 27. Eu sou difícil de decorar versículo, mas quando bato muito na tecla, aí, poxa, dificilmente a gente não decora. O que é que diz lá? Diz que eu vou receber um novo Espírito. O que é que esse Espírito em si vai fazer na minha vida? O que é que vai mudar? Eu vou até ler com vocês, é melhor ler, para fazer minhas próprias palavras. Tem pessoas que é difícil, né? Ezequiel 36, versículo 27. Porém, o meu espírito dentro de vocês. Beleza, o que é que esse espírito vai fazer? E eu os farei viver por minhas leis, por a minha Torá. Respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Então, o Espírito do Eterno em si, eu viver como o Espírito deseja, é o cumprir Torá. Que coisa interessante, né? Veja, Yeshua veio acabar com a transgressão da Torá. A velha natureza transgrediu Torá. E agora eu tenho que viver com o Espírito. O que é o que o Espírito deseja? Que eu viva com a Torá. Simples. Não tem muito em si o que acrescentar aqui de interpretações nesse pequeno trecho que eu li. Mas tu tá lendo aí porque a tua versão é um pouco melhor. Tem versões que é um pouco mais complicada de entender. Porém, aquele ditado, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Se tu fica focando, se tu realmente deseja servir ao Eterno, mesmo com mais dificuldades, tu vai conseguir ver essas coisas. Eu posso dizer aí, por experiência própria, que isso já aconteceu comigo, e também como vejo com os irmãos. Eu vejo pessoas que falam em hebraico, falam em aramaico, falam em grego, e às vezes não tem revelação de pessoas que mal conseguem ler em português. Eles lêem ali, gaguejando, trocando palavras e conseguem ver coisas extraordinárias no português, na João Ferreira de Almeida, na King James, na Ave Maria, e conseguem enxergar. Já tem pessoas que conhecem o hebraico, aí começa a falar as letras, os significados da letra, começa a trazer o aramaico, o grego e tal, e não consegue ver aquilo que está simples na frente dele. Então, você pode estar com a versão melhor, você pode estar com isso, vai ajudar, mas o que ajuda mais em si é a transformação, é a tua intimidade com o Eterno, tua dedicação ao Eterno. Aí sim, a tua visão abre de uma maneira que é extraordinária. Vamos lá, irmãos. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se edifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. E ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. Interessante, né? O que é a velha natureza? Pecado, transgressão da Torá. O que é o Espírito? Guardar o mandamento do Eterno. Se eu vivo o que transgredi na Torá, o próprio Paulo diz que o preço do pecado, o preço da transgressão da Torá é a morte. E aqui, o preço de viver pelo Espírito, guardando a Torá, é vida. Simples, a Torá fala isso desde Gênesis, desde o princípio. E as pessoas não conseguem compreender. Aí o pessoal acha que é algo novo que está sendo falado aqui. É algo novo que Paulo falou, que Jesus falou, que João falou. O próprio João diz, o mandamento que eu estou dando para vocês, essas recomendações que eu estou dando para vocês, não é algo novo. Está desde o princípio. Vocês não estão entendendo isso, não. Aí Paulo diz, a mesma oportunidade
que os vossos antepassados teve, vocês também estão tendo. É a mesma coisa. Salomão, observando isso tudo, o que é que ele diz? Não existe nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Para tu parece algo novo, mas já aconteceu em outras gerações. E as pessoas não conseguem compreender. Mas vamos lá, né? Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus. Eita, meu Deus do céu. Pronto, completou tudo agora. A interpretação já estava vindo, ele só fez selar, carimbou de vez. Pronto. A mente da velha natureza é o quê? Ela não se submete à Torá do Eterno. Pronto. Tudo que eu falei aqui, ele só fez carimbar. Eu tive que trazer textos e mais texto para Paulo simplificar em um único versículo. Mas é bom porque eu quis fazer isso. Para você ver que nível de raciocínio estava. E depois Paulo só chega lá e confirma a interpretação. De fato, ela não o pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Pronto. Quem vive transgredindo a Torá não consegue agradar o Eterno. Provérbios 28, 9. Todo aquele que não dá ouvidos à Torá do Eterno, até suas orações virá uma abominação. O dar ouvidos ali é chamar, né? Ouvir. Ouve, Israel. Chamar. Ou chamar. Não é só ouvir. Ele não está dizendo para ficar escutando lá, como o professor fazia na sala de aula. O professor passava lá 1 hora falando. Depois ele virava para a sala de aula e chegava para os alunos e perguntava: vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Eu, em si, não entendia. Estava cheio de dúvida. Sabe o que eu fazia? Balançava a cabeça dizendo que tinha entendido tudo. Interessante, né? Só que não é assim aqui. Aqui é diferente. O Shema é diferente. O Shema é tu ouvir. Quando isso for perguntado para ti, tu vai confirmar quando tu tiver a certeza que tu compreendesse e tu não resta dúvida. E para tu comprovar isso tudo, tu aplica na tua vida. Porque se tu não aplica na tua vida em si, aí é pior. Porque tu compreendesse, tu não tem dúvida e não pratica, tu é um abominável, tu é um maldito diante do Eterno. Tu é incapaz de agradar a Deus. Entretanto, vocês não se edificam com a antiga natureza. Assim a gente espera ser. Mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em vocês. Porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Tranquilo? Então tá vendo aí que o Messias e Deus é a mesma coisa? Meu Deus do céu, como que eu posso falar algo para essa pessoa? O Espírito que habitava no Messias, da onde veio? Aí diz que o Espírito do Eterno, né, sai um Espírito lá do céu e vai e encontra o Messias como uma pomba. Algumas pessoas não gostam muito sobre essa questão da pomba e tal, mas todo mundo concorda que é ali que começa o ministério de Yeshua. Então, eu acredito que sim, o Espírito do Eterno repousou sobre o Messias ali. E aí a vida dele muda totalmente. O propósito da vida dele muda. O inimigo agora começa a tentar ele fortemente. Então, de quem é o Espírito? É do Messias ou é do Eterno? O que Paulo está querendo falar aqui é o mesmo Espírito que procede do Eterno
que repousou sobre o Messias vai cair na vossa vida. E aí tu não vive como a velha natureza. Tu tivesse uma vida totalmente transformada. Veja, o Messias precisou ter essa vida transformada. Ele teve uma vida transformada, mas não semelhante a nós, porque nós pecávamos e estamos tentando deixar de pecar. Ele não pecava, mas ele começou o seu ministério. Então, ele vivia de uma maneira e começou a viver em outra. Você vê que quando ele vai pregar nas cidades ali próximas aonde ele morava, as pessoas já começam a se perguntar para ele: mas esse aí, filho de José, o carpinteiro, a gente não conhece os irmãos dele, as irmãs dele, a mãe dele? Não é esse aí que ficava aqui brincando conosco? Um de nós? Por que ele está falando assim? Por que ele está dizendo isso? Então, você vê que ele mudou. Claro que mudou para melhor. Mas ele não quer dizer que o passado dele era ruim. Já nós temos que ter essa mesma mudança. Porém, o nosso passado é bem sombrio comparado ao Messias. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos. E seu espírito que ressuscitou o Messias, Yeshua, dentre os mortos, habita em vocês, então aquele que testificou o Messias, Yeshua, dentre os mortos, ressuscitou, tá um pouco manchado aqui, ressuscitou o Messias dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Está vendo que é diferente? Teve alguém que ressuscitou o Messias, um ser que é maior que o Messias. É esse mesmo ser que vai nos ressuscitar em si. E como a gente teve a vida transformada. Aí as pessoas falam: tá vendo aí? Eu vou morrer pelo meu pecado. Eu não posso deixar de pecar. Mas, pelo Espírito, eu vou reviver pelo Messias. Uma dessa maneira. O que está dizendo aqui? Que tu vai ter que pagar o preço de todos os seus pecados. Ah, mas eu não fui batizado? Sim. Eu teve perdão de pecados espiritual. Fisicamente eu tenho que pagar o preço. E tu não pecasse? E aí, o que vai acontecer com a tua vida? Tu vai morrer em si. E é isso que Paulo está falando. Porém, se tu permanecer no Espírito, guardando Torá, o Eterno que ressuscitou o Messias vai te ressuscitar. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. E aí? Tá vendo como tá simples? Tu não tem que viver no pecado. Tu tem que matar esses teus desejos e aí viver pelo Espírito. Aí sim, o que é que vai acontecer na tua vida? Tu receberá o galardão que o Eterno promete desde os tempos antigos. Não é se aproveitar no sacrifício de Yeshua para continuar com tua vida de libertinagem. Cuidado. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João fala isso. 1 João capítulo 3, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário. Resume-se o quê? A Torá, quem guarda a Torá é filho de Deus, quem não guarda a Torá é filho do adversário. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão
para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receber um Espírito que nos torna filhos e por meio do qual chamamos Abba, isto é, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho a nosso o próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Opa, então não é fácil o Evangelho. Não é um Evangelho de prosperidade, não é um Evangelho de facilidade. É um Evangelho de luta. Se o Eterno te dá a oportunidade de enriquecer, se tu vê alguém na Techuvá com a condição financeira boa, vou dar um exemplo da condição financeira. Pode ter certeza, a luta que ele traga é muito grande e o que ele já tragou de luta para chegar naquele ponto ali é algo fora do comum. E esse cara aí, o Eterno usa também para fazer coisas grandes, principalmente financeiramente. Então quer dizer que eu não estou conseguindo vencer essa luta, eu tenho que me dedicar mais. Na hora, cada um vai ter ali algo que o Eterno vai dar em abundância. Alguns são uma questão financeiramente, para ele compartilhar, para ele ajudar a congregação. Já outros é uma questão de conhecimento. O que vai fazer? A mesma coisa do outro. Ajudar as pessoas, ajudar o povo do Eterno. Então o Eterno vai te dar dons para que tu venha a ajudar o povo dele. E que tu não venha a se corromper. É difícil, irmãos. Difícil é aquela pessoa que não se corrompe com dinheiro. Por isso que o Eterno é tão misericordioso. O que é que ele faz? Ele não dá uma condição financeira alta para nós, para que a gente não venha se corromper. É o que as Escrituras diz. Pai, me dá o suficiente. Não me dá muito para que eu venha me corromper, nem me dá pouco para que eu venha me blasfemar, mas o suficiente para eu conseguir me manter. Isso é, vamos dizer assim, 99% ou 95% das pessoas. Ou 1% a quem é Davi, é Abraão, é uns específicos que não estão aí para a riqueza. Mas eu gosto mais de Davi porque Davi, a riqueza de Davi era muito mais acumulada com os nossos tempos atuais. Prata, ouro, algo que não era perecível, né? Porque a de Abraão, de Isaac, Jacó, de Jó, eram coisas perecíveis, né? Questão de agricultura e a pecuária, principalmente a pecuária. Eu não estou dizendo que Jacó, Abraão, Isaac e outros não tinham ouro, mas Davi em si, em proporção de riqueza, ele tinha muito mais. E o que é que ele fez? Ele deu ao Eterno. Então ele soube em si trabalhar com esse dom que o Eterno deu a ele. Vamos lá. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejamos dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. Então, o sofrimento que a gente passa aqui na Terra nem se compara com a glória que há de vir. Alguns Bíblias botam logo assim, para dar uma ênfase a mais e resumir mais. Então, todo o sofrimento que tu está passando aí, dificuldades, essas coisas, persevera. O Pai não vai te dar um fardo maior que tu pode suportar. E o galardão que está te esperando lá, oxe, nem se compara. Pô, lembra de Pedro. Pedro diz, se tu só fazer o que é mal, que benefício há nisso? Tu roubasse, tu vai ser preso porque tu está roubando. Pronto. Tu quer alguma coisa aí? Não, só foi a recompensa que fizesse. Porém, se tu está sofrendo por fazer o que é bem, aí o Pai está ali para te recompensar. E às vezes não é nessa vida, é algo muito mais além.
Então vamos lá. A criação aguarda com muita expectativa que o Filho de Deus sejam revelados. Porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanhar a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que somos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos. Isso é, temos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança, fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. Quem tem aí, seus filhos, crianças pequenas, quem já viu essa reação, é algo bem interessante. Que é quando você chega e diz que tem uma surpresa para ele. Rapaz, é uma alegria tão grande que só toda aquela alegria que ele sentiu ali, toda aquela dopamina que gerou no cérebro daquela pequena criatura, é algo extraordinário. Ela faz tudo só para obter aquilo que é uma surpresa para ela. Isso é o eterno conosco. Quando a gente não tem noção da grandeza que há por vir, é algo extraordinário. E é onde a gente batalha tanto. Agora, quando é algo em si que ainda é mais do que a gente esperava, tudo aquilo a gente vai dizer, rapaz, se eu soubesse que era isso tudo, eu não só tinha trabalhado aquilo, eu tinha trabalhado ainda muito mais. A minha alegria seria muito maior. E é isso que a gente tem que ficar em mente. É fácil? Não é fácil. É difícil. Eu não estou dizendo que eu vou fazer a todo momento isso. Mas é isso que a gente tem que ficar com a mente focada. De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. Então, nós não sabemos orar para o Eterno. É o Espírito do Eterno que ora por nós. Aí, quando a gente fica muito tempo sem orar, a gente até trava, né? Por que a gente trava? Porque a gente quer colocar a nossa carnalidade. E a nossa carnalidade não sabe as palavras perfeitas do Pai. A gente acha que tudo é indigno e realmente tudo é indigno. Mas quando começa a fluir, é um carro velho. Vai empurrando, de vez em quando trava, fica difícil para pegar, mas quando desenrola, aí é algo extraordinário. É algo que flui de uma maneira que nós mesmos nem esperamos. Por quê? Porque procede do Eterno. E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intenção a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama
e é chamado de acordo com o seu propósito, que é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. Pois aquele a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão, também chamou. Ao que chamou, também considerou justo. Ao que foram considerados justo, também glorificou. Então, qual é o padrão que a gente tem que seguir? Yeshua. Ele é o grande padrão. Sejamos imitadores como o Senhor de Cristo. Não é isso que Paulo fala. Ele bota Yeshua como um padrão e ele começa a seguir, e ele bota ele como um padrão para as pessoas seguirem. Ele levanta lideranças para ser como um padrão. E aquela questão, você sempre vai colocar alguém como padrão, com metas. A gente trabalha muito com metas. Se eu cheguei a um ponto de ser igual à minha liderança, eu vou ter que estagnar? Não. Eu tenho que ver alguém maior para me espelhar até chegar em Yeshua. Porque tem pessoas que é um pouco difícil de compreender isso. Aí bota Yeshua como um patamar, aí não consegue ser que nem Yeshua, acabam ficando tristes em si e acabam largando a Techuvá. Aí o pai vai colocando essas questões assim para ficar mais fácil. Ele vai ver que o líder dele, mesmo não sendo igual a Yeshua, é utilizado pelo Eterno, o Eterno se manifesta através da vida dele, tem toda a situação por trás, ele ajuda várias pessoas, então aí fica um patamar menor. Depois que ele chega naquele padrão, ele já começa a compreender. E isso é bem interessante. Vamos lá. Que então diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado seu filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É ele quem os fez serem considerados justos. E Deus quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e mais do que isso, ressuscitou, encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo o nosso favor. Que nos separará do amor do Messias? Tribulação? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguições? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? Como diz as Escrituras, por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Então, irmãos, não pense que é só na tua vida que tem tribulação, dificuldades, tempos difíceis, perseguição, fome, pobreza, perigo, guerra. Não. Cada pessoa tem uma tribulação por amor ao Messias. Muitas pessoas em si não conseguem compreender isso e olham as dificuldades das outras pessoas, muito mais simples de ser resolvida, e na dela ela acha impossível. Como aquela outra pessoa acha a tua fácil e a dela impossível. Mas cada um vai ter ali a sua tribulação, que tem que lidar e nunca negar que Yeshua é o Messias e o resto que vem por trás, né? O Eterno é um, a Torá e por aí vai. Não, em todas essas coisas somos supervencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar
do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Isso aí é para a gente ter a noção, né? Quanto Deus nos amou, quanto a gente tem que valorizar e como a gente tem que viver. A carta de Romanos, Paulo fala muito sobre essa questão, do capítulo 1 ao capítulo 16, sempre focando nessa transformação, nesse valorizar e como Deus trabalha. Então é isso. Se mais algum irmão aí quiser trazer alguma leitura, quiser fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Shalom. Louvado seja o Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu tenho só um texto, é quase que um testemunho de uma moça. Vem mostrar para nós o cuidado que o Eterno tem com a nossa vida. Eu vou ler aqui, tá bom? Ela fala assim: a gente sempre guarda uma história do começo ou do fim de alguma coisa. Aquilo que marca, que fica na memória. Acho que eu comecei a conhecer a verdade, o amor ali. Eu estava bem. Era mais um ano de tentativa para entrar na faculdade de medicina. E confesso que a esperança chegava a rasgar meu coração. Naquele dia, eu desci do carro, segurando muitos livros. Mas quando fui atravessar a avenida, o sinal fechou. O que eu não esperava era que uma chuva começaria. Ali, no meio do canteiro. Eu não tinha para onde fugir. A chuva iria molhar os livros da biblioteca. Eu olhei para o céu, fechei os olhos para chorar, quando de repente não chovia mais. Alguém chegou ao meu lado, estendeu um guarda-chuva sobre a minha cabeça. Era uma senhorinha que batia no meu ombro. Ela ficou comigo até o sinal abrir. Atravessou a rua, me protegendo da chuva. Me deixou na porta do cursinho. Depois de agradecê-la e ela seguir o seu caminho, percebi que os seus ombros ficaram molhados. Nesse dia, eu comecei a conhecer o amor. Afinal, que tipo de amor era aquele que se permitia molhar os ombros para ajudar alguém? Eu estava com o meu coração tão ferido e ver que Jesus tinha um guarda-chuva para mim foi a certeza de que eu jamais poderia viver sem ele. O verdadeiro amor é como ceder o nosso guarda-chuva, mesmo que molhe os nossos ombros. Foi naquele dia que a médica de almas nasceu. Eu tive certeza que precisava ir até o fim, atravessando os sinais vermelhos da vida com as pessoas que o Senhor me apresentasse. Foi naquele dia que Jesus me encontrou. É isso. Eu não sei o nome dela, nunca mais a encontrei. E olha que todos os dias que estive naquela escola eu procurei por ela. Essa história já tem 10 anos. Conseguem perceber os frutos do amor? Ame, ame, ame. Por isso ela tirou uma foto aqui com o guarda-chuva aberto. Ela é uma médica que eu vi no Instagram. E ela é um amor de pessoa. E ela cuida dos pacientes dela com todo carinho.
E não entra pacientes, não, entram vidas para serem cuidadas pelo Eterno através da vida dela. Ela vê isso nitidamente. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque hoje a gente está passando, estava conversando com o irmão, nós precisamos, eu vou ler, que a gente está falando muito sobre isso. Eu só vou ler esse capítulo, o Eterno fala mais conosco, que eu não quero embolar o meio de campo, falar da minha boca, não. Tô perdendo aqui, tá? Eu vou ver se encontrei, senão aqui. Vou ler Josué 3:6. Que o Eterno nos fortaleça, trate e fale conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Que o Pai venha tratar, restaurar. Em nome de Yeshua, HaMashiach. Deixa eu ver. Josué 3:3. Tá ali. Tô. Passa um vento que eu olho. E deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Louvado seja Yahweh. Eu vou ler Josué 3, tá bem? Israel atravessa o Jordão. No dia seguinte, logo cedo, Yahoshua e todos os israelitas, aqui é Josué, o nome dele, o correto, e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim, vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Eita! Eu acordei com essa palavra, né? Na onde o Senhor, você recebeu a humilhação, o Senhor vai ter dupla honra, né? O Senhor, naquela parte onde ele diz que tinha o cego de nascença, e aí um cego de nascença, ele podia ser expulso da casa dele com 13 anos, porque era maldição. Uma criança cega, eles não queriam no meio deles, uma família. E os pais desse homem eram vivos. Então, não é que eles não tinham, não é que ele era órfão, é que ele tinha sido expulso da casa dele, justamente por uma situação que ele não fez. Ele não viveu, ele nasceu com aquela enfermidade, mas o Mashiach passou e Jesus passou por ele, cuspiu no chão
as pessoas elas cuspiam quando viam. Maldito, cuspiam. E ele sempre cresceu ouvindo, ele era um homem. E ele sempre cresceu ouvindo aquilo. Aí veio o mestre, cuspiu no chão, fez um barro e passou nos olhos dele e o libertou, curou ele daquela enfermidade. Mas nós sabemos que as enfermidades muitas vezes é passada dos pais para os filhos, daqueles que me aborrecem, daqueles que desobedecem aos meus mandamentos. Tem filhos que pagam por um preço que eles próprios cometeram. E tem outros que apenas é para manifestar a glória do Eterno naquela vida que o milagre acontece. Mas eu ouvi isso e achei muito, muito forte. E o Senhor fala agora: purifiquem-se, santifiquem-se, obedeçam o que vocês estão ouvindo, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Amém, Pai. Voltando a Josué. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer perdão, irmão. Comecei a chorar logo de manhã e aí até fechar a torneirinha demora. É bênção pura, viu? Me perdoem por estar assim. Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você. Assim como estive com Moisés, dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Yahoshua, Josué, disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, o seu Elohim. Vocês, hoje, saberão que o Deus vivo está entre nós. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, de diante de vocês. Aleluia! Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens dentre as tribos de Israel, um de cada tribo. E os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que os seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, e o acima, e as águas se levantarão como um muro. Aleluia. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Eram a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto à margem do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida,
e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, perto das áreas dos arredores de Zaretã. E a água abaixou daquele ponto, correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Amém. A palavra em Josué 3, Romanos, Salmos, que foi ministrada hoje. Louvado seja o teu nome, Pai. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres, porque confiamos no Elohim de Israel, no Deus da nossa salvação. Com tudo o que está acontecendo, Ele tem a misericórdia que se renova nas nossas vidas, irmãos, todas as manhãs. E nós podemos, com o coração obedientes, com o coração contrito, com a palavra, com o Espírito do Eterno nas nossas vidas, sermos instruídos na palavra todos os dias. E passando o que estamos passando, ouvindo o que estamos ouvindo, comendo, fartando, uns passando por situações que não é maior do que podem suportar, mas é para glorificar o nome do Eterno. Fiquem firmes, obedeçam a instrução, não parem no meio do caminho, porque o Senhor fala grandes coisas no nosso meio. E precisamos passar por isso para que o povo passe em terra seca. Não vai ser diferente para eles. Eles vão ter as lutas deles. Mas por essa situação, se eles ouvirem atentamente a voz do Senhor, eles vão prestar atenção que eles precisam obedecer, porque do jeito que nós vivíamos lá atrás e do jeito que vamos nos tornar lá na frente, será um grande testemunho. Parece que não está acontecendo nada, mas possa ser que os meus filhos vão obedecer ao Eterno e os meus netos vão lembrar do que eu fiz hoje, sabe? Tô molhando os pés, a cada um aqui tá molhando os pés com a arca, levando a palavra, mostrando os mandamentos, porque as pessoas sabiam que tinha dentro daquela arca, o povo sabia que estava ali dentro. E toda vez que eles olhavam, ou que eles viam, assim, que eles lembravam, né? O Pai fala, trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que te traz esperança é o que? Os mandamentos, a palavra, o compromisso que o Eterno tem com a palavra dele. Por isso que ele não falha, porque ele tem a palavra dele acima do nome dele. É respeitado sim, é glorificado, é louvável, mas os mandamentos é para o povo dele voltar para casa. Então, para onde eles estavam indo para atravessar esse Jordão? É para onde nós estamos indo. Molhando os pés agora para que eles passem enxuto, para que o nome do Eterno seja glorificado. Olha quantos anos atrás, mil anos, 2000 anos se passaram, 3, não sei. Mas olha onde nós estamos hoje lembrando disso, falando e aplicando na nossa vida os mandamentos, a instrução do Pai. Então que o Eterno grite através do seu Espírito
nos conduza, nos faça entender que nós precisamos de cada palavra, de cada instrução, de tudo que Ele tem dito para nós, para que o nome dele seja glorificado lá na frente. E nós possamos aqui diminuir a nossa vontade, os nossos, que Ele cresça em nós. E a gente venha diminuir para que o nome dele seja glorificado, irmãos. É isso nas nossas vidas. E vamos viver unidos. Se tiver algo que esteja atrapalhando, que você não esteja entendendo, ou que você está pesando muito o seu entendimento sobre os mandamentos, acalma, pede para o Eterno, pede a misericórdia para que Ele venha te ajudar a compreender o que está acontecendo. Porque muitas vezes você não vai ter a resposta, mas você vai ver o agir do Eterno na sua vida. Você vai ver a mudança. Vão falar, né, o que está acontecendo com você, do jeito que você está agindo, ou vão falar muito mal, mas não importa, não importa. O importante é que o Eterno está sendo glorificado através da sua vida, em nós e através de nós, como Mashiach fez. Amém? Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Todo-Poderoso, o Elohim das nossas vidas, Elohim de Israel. Amém? Tenham todos um excelente dia, irmãos, na presença do Pai, e fiquem na Shalom. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Mais alguém? Fique à vontade. O irmão ali não tá ocupado, tá? Não vai poder falar agora, não. Amém. Alguém finaliza, por favor? Em nome de Yeshua. Amém. Então, que em nome de Yeshua Mashiach, que o Eterno derrame suas bênçãos sobre nossas vidas. Que o noivo vem buscar sua igreja. Que ele resplandeça a sua face sobre nossas vidas. Que ele seja gracioso conosco. Que possamos contemplar o rosto do Elohim vivo. E que ele sempre nos traga a sua verdadeira Shalom. Não tem estrada longa que eu não passe. Não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente. Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe. Não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente. Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho. Encontrei um homem. Fiquei olhando aquele homem que era. Mas veio na minha mente. É Jesus que está ali. 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 Porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali. 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 Porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoa as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.